O que é a tal linguagem R? Bem, é uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento para computação estatística e gráficos. Podemos pensar então na linguagem R como basicamente uma linguagem que foi criada, foi desenvolvida com o intuito de auxiliar justamente um ambiente de desenvolvimento de software vinculado ao que chamamos de ciência de dados, data science, ou ainda a computação estatística e também a geração de gráficos. Essa é a base do conceito da linguagem R. Bem, outro ponto importante para a prova é saber que a linguagem R ela é baseada no conceito de software livre e por isso mesmo também é open source. O que significa isso? Que ela tem o código fonte aberto, que as pessoas podem acessar os códigos de programação que foram utilizados para criar a linguagem R. Então ela é open source, ela tem o seu código fonte aberto e também é software livre. Outro ponto importante é que como ela está disponível como software livre sobre os termos da Free Software Foundation, que tem uma licença chamada GPL, que é a licença GNU GPL ou licença pública geral, na forma do código-fonte. Então, o código-fonte da linguagem R ele está distribuído sobre a licença GNU GPL, que é a chamada licença pública geral, que é quem dá as bases para dizer que a linguagem R é considerada de fato software livre, certo? Perfeito, esse é um outro ponto importante que eu queria destacar. Mas mesmo a linguagem R sendo baseada no conceito de software livre ser open source, é importante saber que ela compila e roda em uma ampla variedade de plataformas, e não só no Linux, que é tradicionalmente também um software livre. Não, ela é para uma ampla variedade de plataformas, portanto ela funciona no Linux, ela funciona em Unix, ela funciona em base Windows, ela funciona em base Mac OS, então ela é uma linguagem de múltiplas plataformas. Percebe? Embora ela seja baseada no conceito de software livre, ela roda em plataformas proprietárias, como o caso do Windows e do próprio macOS. Ok? Além de rodar, obviamente, no Linux, e boa parte das distribuições Linux já compreendem a linguagem R como um recurso nativo dessas distribuições. Agora, no caso do Windows e do macOS, por exemplo, há que se instalar a linguagem R para se fazer uso dela, ok? Vamos pensar um pouquinho mais aprofundado sobre a linguagem R. Ela fornece, como eu disse, uma ampla variedade de estatística. Serve para modelagem linear e não linear, para testes estatísticos clássicos, para análise de séries temporais, para classificação, agrupamento e também para técnicas gráficas. E um outro ponto é que ela é altamente extensível. E quando eu digo altamente extensível, vamos entender que pode ser estendido facilmente através de novos pacotes que nós podemos chamar dentro da linguagem R. Existem cerca de 8 pacotes fornecidos com a distribuição R. Quer dizer, quando instalamos uma distribuição R, normalmente vem 8 pacotes. Mas como eu disse, as funcionalidades dessa linguagem R ela pode ser muito estendida, porque nós podemos colocar outros pacotes, fazer chamadas de outros pacotes além dos próprios 8 pacotes que são chamados tradicionalmente na distribuição da linguagem R, né? Bem, como eu dizia antes, R é um conjunto integrado de recursos de software para manipulação de dados, cálculo e principalmente aqui um ponto muito importante, muita gente acha que não, por ser uma linguagem, mas é muito importante saber que ela serve e é muito útil para exibição gráfica. E nisso nós podemos incluir a ideia de que uma instalação eficaz de manipulação e armazenamento de dados. Então é importante, ó, é um conjunto integrado de recursos de software que inclui instalação eficaz de manipulação e armazenamento de dados. Inclui também um conjunto de operadores para cálculos em matrizes, em particular, matrizes. Uma grande e coerente coleção integrada de ferramentas intermediárias para análise de dados. Outro ponto importante, aqui ainda sobre esse assunto, instalações gráficas, como eu disse, para análise de dados e exibição na tela ou até uma cópia impressa. Uma linguagem de programação, então inclui-se, por isso que ela é chamada de linguagem R, porque obviamente inclui uma linguagem de programação bem desenvolvida, simples, mas muito eficaz e que inclui condicionais,
loops, funções recursivas definidas pelo usuário e também recursos de entrada e saída. Tudo isso consta na linguagem R. Despedindo dessa aula de vocês, que nessa nossa série aqui no YouTube, nós vamos continuar publicando diariamente questões comentadas de acordo com os tópicos do edital. Então vem e acompanha sempre essas aulas. Mas quem desejar o curso com o conteúdo teórico, com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020, não esquece, acessa lá o nosso site, é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Certo, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. Até lá!